Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui! Estamos indo bem, estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. Neste devocional, concluiremos o livro de Josué com os capítulos 21 a 24, onde vemos o cumprimento das promessas de Deus ao povo de Israel e um chamado poderoso à fidelidade. Josué reúne as tribos para renovar a aliança com o Senhor, desafiando todos a escolherem a quem servir. Esses capítulos nos lembram da fidelidade de Deus e da importância de vivermos uma vida comprometida com Ele. Estamos vivendo como Josué, declarando: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor"? Como podemos renovar nosso compromisso com Deus diariamente? E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada do devocional diário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? Vamos nessa! Josué capítulo 21. As cidades dos levitas. Verso 1. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: "O Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado." E os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Verso 5. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da metade da tribo de Manassés que estava em Bazã, a leste do Jordão. As famílias dos meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Judá e de Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Verso 11. Deram a essas famílias a cidade de Kiriat Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebron com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Libna, Jatir, Estemoa, Olom, Debir, En, Jutá e Bet-Semes, com os seus pastos. Ao todo 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Verso 17. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, e Gibeão, Geba, Anatote e Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com os seus pastos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezer, Kibzaim e Bet-Horon, com os seus pastos. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan eles receberam 4 cidades, Yeltec, Gibeton, Aijalon e Gate-Rimon, com os seus pastos. Verso 25. Da metade oeste da tribo de Manassés eles receberam 2 cidades, Itaanak e Gate-Rimon, com os seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com os seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Besterá com os seus pastos. Da tribo de Issacar eles receberam 4 cidades, Quizião,
Daberate, Jarmute e Enganim, com os seus pastos. Verso 30. Da tribo de Asser eles receberam 4 cidades, e Misal, Abidom, Eucate e Reobe, com os seus pastos. Da tribo de Naftali receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com os seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Amote-dor e Cartã, com os seus pastos. Ao todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com os seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades, Jocneão, Cartá, Dimna e Naalau, com os seus pastos. Verso 36. Da tribo de Ruben eles receberam 4 cidades, e Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com os seus pastos. Da tribo de Gade eles receberam Ramote, em Gileade, com os seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Maanaim, Esbom e Jazer, com os seus pastos. Ao todo 4 cidades. Verso 40. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas, ao todo, 48 cidades com os seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E, quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. Verso 45. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Josué capítulo 22. A volta das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Verso 1. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado aos mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para a terra que vocês conquistaram do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Verso 5. Obedeçam com muito cuidado ao mandamento e à lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem o Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aí Josué os abençoou e se despediu deles. E eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras a leste do rio Jordão, em Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com os seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. O altar na beira do Jordão. Verso 10. Quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande, que podia ser visto de longe. Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: Escutem! O povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste construiu um altar em Gelilote, do nosso lado do rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias,
filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Verso 15. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Eles disseram: todo o povo de Deus reunido mandou dizer isto: por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou o seu povo? Nós ainda estamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado. Porém não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Verso 20. Lembrem que Acã, filho de Zera, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel: Deus é o poderoso. Ele é o Senhor. Deus é o poderoso. Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso, e fiquem sabendo vocês também. Se nós nos revoltamos e se não fomos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Nós não construímos o nosso altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos este altar para desobedecer a ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? Verso 25. O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós, e para vocês, e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos que vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: e vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. Verso 30. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que estavam com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: Agora sabemos que o Senhor está entre nós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade, voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. Verso 34. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de a testemunha porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus.
Josué capítulo 23. Josué fala ao povo. Verso 1. O Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo, e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: Eu já estou velho. Vocês viram tudo o que o Senhor, nosso Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem. Eu distribuí entre as tribos, para serem propriedade delas, as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim também distribuí as terras das nações que já foram vencidas, desde o rio Jordão, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste. Verso 5. O Senhor, nosso Deus, fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, nosso Deus, prometeu. Por isso se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Verso 10. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos porque o Senhor, nosso Deus, está lutando por vocês, como prometeu. Por isso amém somente o Senhor, nosso Deus. Mas, se vocês não forem fiéis a Ele, e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí, e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês, como se fossem precipícios, armadilhas, chicotes nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, nosso Deus, lhes deu. Agora o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor, nosso Deus, lhes deu todas as coisas boas que havia prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Verso 15. Sim, o Senhor, nosso Deus, fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas, se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então Ele ficará irado e castigará vocês. Porque, se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem. E logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que Ele lhes deu. Josué capítulo 24. A despedida de Josué. Verso 1. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: já há muito tempo, os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, a Abraão eu dei Isaque e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei, para ser sua propriedade, a região montanhosa de Seir, porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Verso 5. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios. E mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus que moravam a leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei a vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles,
e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Verso 10. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. Josué terminou, dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Verso 15. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: Nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus, quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito. E vimos as grandes coisas que Ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Verso 20. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: Que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: Vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas. Responderam eles. E Josué continuou: Então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometam que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Verso 25. Assim naquele dia Josué fez um acordo para o povo e ali em Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida pegou uma grande pedra e a colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor. E disse a todo o povo: Olhem para esta pedra. Ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. A morte de Josué e de Eleazar. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Nun e servo do Senhor. Verso 30. Ele foi sepultado na sua propriedade, em Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão,
Também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Essa cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Hoje lemos mais alguns capítulos do livro de Josué. E foi muito bom estar aqui com vocês. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Meu Deus, eu te louvo. Porque o Senhor tem sido a minha força. E nos momentos difíceis, o Senhor me diz para ser forte e corajoso. E logo me lembro que és o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E sei que em ti eu sou mais que vencedor. Obrigado por me amar e cuidar de mim. Te louvo e te agradeço. E a ti, Jesus, dedicarei todos os meus dias. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional com o Fichinha.